o qual o evento não teria acontecido. Aliás, eu acho que nós já formamos essa união aqui do Fórum já há algum tempo, e agora, com a contribuição do Dr. Gabriel, podemos tornar essa união estável e produzir muitos mais outros eventos. Então, passo em seguida a chamar o palestrante e os debatedores da segunda parte, e para começar, nosso professor doutor Denis Borges Barbosa, por favor, venha compor a nossa mesa. Chamo agora a doutora Marília Maciel. Doutor Carlos Afonso. A Marília Maciel não pôde comparecer. Fica aqui, por favor. Substituindo a doutora Marília Maciel, que não pôde comparecer, e doutora Márcia Cunha, para compor a mesa. Só não me mandaram o currículo do doutor. Bom, como fiz na primeira parte, vou ler o currículo, e o currículo ele é enviado pelos próprios palestrantes, e inicialmente pelo currículo do Dr. Denis Barbosa. Dr. Denis Borges Barbosa é advogado no Rio de Janeiro, autor e coautor de 36 livros e mais 200 de artigos publicados no Brasil e no exterior, concentrando a maioria da sua produção doutrinária desde a década de 70 no campo da propriedade industrial. É bacharel e doutor em Direito Internacional da Integração Econômica pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre pela Columbia Law School de Nova York e também mestre em Direito Empresarial pela Universidade Gama Filho. Sua atividade docente inclui os cursos de pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, UERJ, INPI, Fundação Getúlio Vargas do Rio de São Paulo, Universidade Cândido Mendes, Unicuritiba e do Centro de Extensão Universitária de São Paulo. É coordenador acadêmico do Instituto Brasileiro da Propriedade Intelectual e pesquisador do Núcleo de Estudos em Propriedade Intelectual da UERJ e da Universidade Federal de Viçosa, bem como da Universidade Federal de Sergipe. Ex-procurador-geral do INPI, é procurador do município do Rio de Janeiro, aposentado, e tem atuado como consultor do governo federal e de órgãos internacionais, foi ainda assessor e delegado em conferência diplomática em matéria de tecnologia e propriedade. Doutora Márcia Cunha Silva Araújo de Carvalho, pós-graduada, é mestre em Direito pela Universidade Gama Filho, na área de Cidadania e Justiça, foi defensora pública, promotora de justiça e atualmente é juíza de Direito da 2ª Vara Empresarial, é coordenadora de Direito Empresarial da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, professor de Processo Civil e Direito Empresarial da Escola de Magistratura do nosso Estado também, faz parte da nossa Multa dos Magistrados e é secretária-geral da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. É autora de diversos artigos sobre direito, em especial de processo civil. Doutor Afonso, não foi passado o currículo em razão da substituição, mas me parece também que dispensa maiores comentários. Não sei se o doutor Gabriel quer fazer. Só queria, à guisa de apresentação do Carlos Afonso, que é um colaborador da Comissão de Direito Autoral da OAB, também informar que ele representa aqui o Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, substituindo a professora Marília Maciel, que também é do mesmo centro, que não pôde estar presente. E para nós da OAB, e tenho certeza também, falo em nome da Emerge, é muito importante a participação do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas nesse evento, porque é um dos principais núcleos de pesquisa e investigação científica na área da propriedade intelectual no Brasil. Então é uma satisfação ter o professor Carlos Afonso aqui conosco. Bom, dadas as devidas explicações, passo ao doutor Denis Barbosa para que profira a sua palestra. Bom dia. Eu fico um pouco temeroso
depois de Hans Donner e antes da Fundação Getúlio Vargas, que desde ontem é TV, né, MTV, né, a dificuldade de me equiparar, ou pelo menos chegar perto de todo o fulgor televisivo. Vamos lá, a minha tarefa é explicar o presente, se isso é possível, desenhando mais ou menos o contexto internacional, de política internacional, relativa à criação do Código de Propriedade Industrial de 1996. Já de início, eu apresento como bibliografia 2 entrevistas que eu dei por uma tese de história. É bom que estão se fazendo história da propriedade intelectual, história por historiador. O Ponte Miranda dizia que em propriedade intelectual o jurista só faz história e ninguém faz direito. Né? Mas agora os historiadores estão fazendo história, que é uma grande coisa. E um livro importante para se entender o papel institucional dos vários órgãos da propriedade industrial, que é o livro de Peter Drahus, The Governance of Knowledge, Patent Office and Their Clients, que é um ponto muito importante na construção desse código e de sua aplicação. Né? Para a gente traçar, tem que cortar em algum lugar para começar a história. E o lugar bom para começar é em 1955, num lugarzinho da Indonésia chamado Bandung, onde se juntou todo mundo que não estava de um lado nem do outro. Nem era Vasco nem Flamengo. É o pessoal do meio, que eram os chamados países não desenvolvidos. Né? Esse lugar é a raiz de todo um movimento extremamente importante, que é o contraponto, e não só o contraponto, mas o tema e a retomada do tema de toda esta composição histórica que nós vamos referir. Neste momento, se reuniram os não alinhados, nem a Rússia, nem os Estados Unidos, né? E a ideia era, através de um tipo de retórica muito candente na época, que era eliminar a dominância do homem branco. O Brasil não participou, mas juntou-se logo em seguida a esse tipo de movimento que se chamou a Nova Ordem Econômica Internacional, ou também através de um grupo de ação internacional, que era o Grupo de 77. Esses são elementos importantes, né, para se entender a política brasileira o tempo todo. O segundo ponto importante que inspirou, do ponto de vista do direito internacional comparado, ou do direito comparado internacional, a ideia básica, jurídica, que resulta da Nova Ordem Econômica Internacional ou do Grupo de 77, que é a ideia de igualdade substantiva, ou seja, não basta a igualdade formal, mas há que se ter a igualdade real substantiva. Esse elemento da formação da juridicidade contemporânea se acha particularmente exemplificado no caso do Brown versus Board of Education, quando a Suprema Corte Americana disse: olha, não adianta tratar igualmente os negros e os brancos, mas separadamente, né, de tal forma que separadamente eles tivessem igualdade formal. Não, ele precisa de igualdade substancial. É preciso haver desigualdade para se alcançar a igualdade. E é esse o ponto crítico de 20 ou mais anos de militância internacional, que tem especial importância na construção daquilo que nós entendemos como propriedade intelectual. Né? A posição brasileira ficou particularmente exemplificada na Assembleia de 1961, com esse embaixador, que é o Guerreiro Ramos, um sociólogo brasileiro que conseguiu a maravilha de ser, ao mesmo tempo, professor da Universidade de Moscou e da Universidade da Califórnia, Los Angeles, num tempo de macartismo, não sei como, mas e foi nomeado por Jânio Quadros para ser o delegado brasileiro de 61. E ele fez uma veemente denúncia do sistema de propriedade intelectual, especificamente do sistema de patentes,
assimilado pela Assembleia Geral, através desta resolução que vocês veem aí, resultou numa deliberação que se fosse efetivamente estudado para que serve a propriedade intelectual num contexto de país em desenvolvimento. Eu toquei aqui uma noção de desenvolvimento, o leitmotiv, o motivo condutor de muitos anos de prática internacional em matéria de propriedade intelectual. A propriedade intelectual como noção de uma noção tópica e essencial do processo de desenvolvimento. Né? O que é a nova ordem econômica mundial, o Grupo de 77, e todos aqueles que resultantes do movimento de Bandung, né, da igualdade substantiva, conseguiram? Em primeiro lugar, o que a mudança do GATT, do General Agreement of Tariffs and Trade, né, criando um estatuto especial para os países de desenvolvimento, que é o Sistema Geral de Preferências. Uma notável mudança da igualdade formal, mas, ao mesmo tempo, um artifício absolutamente trágico na política desenvolvimentista independente, como nós vamos ver em seguida. Né? Segundo, no campo já da propriedade intelectual, se conseguiu, através de uma insurgência bastante flagrante dos novos países africanos, um sistema especial junto à Convenção de Berna, na sua versão mais recente, pelo qual os países em desenvolvimento seriam os beneficiários de um tipo especial de licença compulsória autoral que lhe permitisse, em determinadas condições, atingir o acesso ao conhecimento e à cultura. É, outra vez, uma aparente vitória que se resultou num quase nulo resultado na história, mas marcou que também a propriedade intelectual, não obstante as suas raízes patrimonialistas, também seria capturada e atingida por essa vertente desenvolvimentista. Aí deflagraram-se dois processos quase que simultâneos, que é do Código de Conduta e Transferência de Tecnologia, começado em 74, e da mudança da Convenção de Paris. Né? Quanto ao Código de Conduta e Transferência de Tecnologia, realmente merece um estudo histórico cuidadoso, piedoso e atento. O que aconteceu num texto que, na verdade, havia um consenso, os países desenvolvidos, cientes que é preciso um sistema regulatório na transferência de tecnologia, sistema esse que, no ponto de vista do direito concorrencial, se acha já estratificado nas regras do Federal Trade Commission, nas regras europeias de transferência de tecnologia, já se achavam embutidas no sistema japonês. Até 1975 não era nada excepcional em termos de perspectiva do que era a propriedade intelectual. O ponto todo de colisão era exatamente que, enquanto os países desenvolvidos só admitiam a noção de um controle concorrencial da transferência de tecnologia, os países de desenvolvimento entendiam que na transferência de tecnologia se teriam visar aspectos de desenvolvimento, de isonomia substantiva e não simplesmente uma relação comercial entre concorrentes. Esse foi o ponto que levou ao impasse e à estagnação do processo do CODETOT, do Código de Transferência de Tecnologia, que, para quem não sabe, continua sendo discutido. Né? Essas coisas internacionais não morrem e ressuscitam, continua sendo discutido em algum órgão das Nações Unidas. Né? Bom, em 1961, 1980, deflagrou-se, então, a segunda parte, a mudança da Convenção de Paris. Eu já falei em outras partes o que se visava na Convenção de Paris, mas, essencialmente, se visava transformar a noção de tratamento nacional. Tratamento nacional você pode
construir o teu sistema de propriedade intelectual como quiser, mas tem que tratar nacional e estrangeiro diferente. A proposta central do Grupo de 77 era: vamos terminar o grupo de tratamento nacional e, à maneira de Brown versus Board of Education, vamos não assegurar um tratamento nacional, uma isonomia formal, mas olha a diferença. Né? A Microsoft ou a Pfizer vão pagar R$20 mil pela patente, e o nacional vai pagar 10 centavos ou ser subvencionado. É mais ou menos isso. É uma igualdade substantiva e não uma isonomia formal. Acontece que essa convenção morreu na primeira sessão, né, com a irrupção aí do nosso cowboy, Ronald Reagan, que ele e seus sucessores acabaram levando, né, a discussão para um outro campo, tiraram a bola e levaram para o campo de golfe, onde era mais apropriado, não de futebol, mas do golfe, e lá se passou a discutir a questão. Né? A política brasileira, agora falando de política interna, política de propriedade intelectual, era, como todos nós sabemos, uma política nacionalista, estatística, desenvolvimento ao gênero, substituição de importações, e a implementação deste tipo de política pública pelo INPI seguia essa noção. Né? O que acontece é que, com o deslocamento da discussão do foro da Organização Mundial da Propriedade Intelectual para o novo foro do GATT, e com a mudança da tônica de política internacional, de política de propriedade intelectual, para uma tônica de comércio internacional, mudaram-se todos os pressupostos da discussão do nosso subsistema de propriedade intelectual. Bom, e lá para 1986, a nossa política nacional, desenvolvimentista, estatística, substituição de importações ainda recebeu um impacto importante através de uma série de ataques unilaterais do sistema americano contra entre outras coisas, a inexistência de proteção de propriedade intelectual no tocante às patentes químicas e farmacêuticas. Era um ponto de colisão dos interesses, muito embora estávamos aqui em companhia da Espanha, de Portugal, de vários outros países da OECD. No entanto, fomos tomados de Cristo, já pelo nosso tamanho, já pela nossa renitência, já principalmente pela intenção demonstrada pela remessa ao Congresso Nacional de um programa em relação ao setor farmacêutico e químico equivalente à lei de informática, coisa que provavelmente, parece, deflagrou um unilateralismo preferencial, uma opção preferencial por este pobre daqui, que é o Brasil. Isso criou um conflito de grandes proporções. Os Estados Unidos, não podendo nos atingir no campo puramente político, já pela autonomia ou pelo menos de uma relativa autonomia da nossa política externa, independente, nos atingiu internamente através de sanções, através do Sistema Geral de Preferências, aquele benefício que foi criado nos países envolvidos, atacando o setor calçadeiro, de sucos e de outros, de tal forma que se criasse uma colisão interna entre vários grupos empresariais de capital nacional, o setor calçadeiro, o setor farmacêutico, o setor químico e os interesses do governo que prestigiavam a política do Conselho de Desenvolvimento Industrial, já pelo nome, um órgão de caráter desenvolvimentista e que monopolizava, ou pelo menos controlava, o fluxo de insumos para o setor químico-farmacêutico. Né? Em suma, esse conflito interno criou uma lesão
atlética na política de desenvolvimento. Mas não só isso, havia uma série de outros fatores de caráter não só de comércio exterior, como também de fatores ideológicos e de alinhamento que mudaram do começo para o fim do governo Sarney, né? O ponto, então, é que lá para 87, 88, nasce no campo do GATT a discussão de um novo tratado que substituiria, ou pelo menos somaria a estrutura anterior da Convenção de Berna, a Convenção de Roma, a Convenção de Paris e assim por diante. Era um tratado sob os olhos do comércio internacional, voltado para esse campo específico do comércio de intangíveis, que é a propriedade intelectual, a transferência de tecnologia e a caterva. A nossa posição brasileira, eu tive a ocasião de ser, nessa fase, delegado brasileiro no GATT, para ir para esse propósito, a nossa posição é, olha, nós queremos ter o nosso tempo, nós queremos ter o nosso tempo de desenvolvimento, assim como foi possível os Estados Unidos, até 89, não está em Berna, foi possível a Suíça não ter patente, foi possível a Holanda eliminar o seu sistema de patentes, foi possível, principalmente a Alemanha, não dar patente de produto, enquanto os outros países davam, e com isso conseguiu uma enorme capacidade diferencial através da propriedade intelectual. Queremos isso também, o mais possível. Nossa política, então, nesse tempo, era simplesmente uma política de retardo e de eliminação, na medida do possível, de um avanço em favor do sistema TRIPS e da progressiva harmonização do sistema, na eliminação exatamente da prevalência do tratamento nacional, que em 1980 parecia o Grupo 77 tão ruim e que hoje em dia parece tão inspirado e eficiente do ponto de vista do desenvolvimento, né? O intervalo aqui importante é a Constituição. Eu escolhi o Afonso Arinos ali, porque o Afonso Arinos que botou o dispositivo sobre propriedade industrial na Constituição. Não foi à toa que a gente escolheu o sobrinho dele para mandar o artigozinho que ele botou, mas não só por uma questão de nepotismo no sentido exato, né? Foi o sobrinho, mas também porque era uma política de governo na época, não foi uma política de sociedade, como no caso do direito autoral, mas uma política de Estado, de governo, colocar na Constituição um determinado elemento diretivo sobre a política, não só a política, mas sobre a posição do Estado sobre a propriedade intelectual nos muitos anos que se esperava iriam se seguir nesse ponto. O ponto essencial aí é jungir aos dispositivos que tradicionalmente já existiam na propriedade intelectual uma cláusula funcionalista que dizia: essa propriedade industrial que toda aí há, né, se fará tendo em vista o interesse social, o desenvolvimento econômico e tecnológico do país. Nada muito diferente do que se tinha desde o Código de 45, que já dizia, com algumas mudanças, não usando a expressão desenvolvimento científico e tecnológico, mas no mesmo sentido, como a funcionalização própria da propriedade industrial. O ponto ainda relevante foi que foi tomado como parâmetro desta funcionalização ao próprio teor da Constituição americana, que diz que a propriedade industrial, propriedade intelectual, patentes e direito autoral, toda ela é funcionalizada, não como disse várias vezes a Suprema Corte Americana, não para criar a fortuna dos autores e dos inventores e de seus investidores, mas sim para promover as ciências das artes, o aspecto essencialmente societal e funcional do sistema de propriedade intelectual, né? E uma série de outros dispositivos, não menos de todos, o artigo 3º, onde se designa como um dos elementos fundamentais da Constituição o direito ou o propósito do desenvolvimento, né, compõe esse importante elemento da discussão, da construção da Código de Propriedade Industrial de 1996. Bom, aí vem
um fricote, um diz-que-me-disse, uma história extremamente interessante que nos conta o ministro Otávio Brandelli, de um dia de julho de 1992. Carla Hills, que é de cima, era U.S. Trade Representative, a ministra encarregada da promoção do comércio exterior americana, e a nossa Zélia Cardoso de Mello embaixo se reuniram e prometeram, olha, vamos acabar a nossa briguinha do tempo do Sarney e não só vamos resolver o problema das patentes futuras, que, aliás, vai ser inevitável, porque aí está já a versão Duncan de TRIPS, mas também vamos dar um passado. Né? Esse aí foi o acordo informal que teve longamanos, chegando até o governo Fernando Henrique. Interessante é que caiu o Collor, caiu o vice-presidente, e essa política que o ministro Brandelli presenciou, com os olhos dele, né, continuou até o governo Fernando Henrique Cardoso. Uma política de alinhamento de certos compromissos em relação à política de países centrais. Né? Interessante com o nosso Collor, enfim, o código foi mandado como código, por isso é que eu sou tão insistente em chamar isso de código, foi mandado pelo código, graças a Deus, o Planalto, quando vocês vão procurar Código de Propriedade Industrial, está lá, Código de Propriedade Industrial, não é lei. Né? Só foi chamado de lei para não ter o problema da rapidez do processamento, mas foi mandado como código e não vou deixar de chamá-lo por isso. Né? Muito bem. Mas aquilo que foi mandado está ali escrito, não falava em pipeline, olha lá. Né? Vamos ter, esperando, né, que começa primeiro a dar patentes em 91, depois da invenção de processo a partir de 94, não se falava em retroação de efeitos. Né? Isso vai se dar depois. Né? No início do governo Fernando Henrique, a gente verifica uma série de satisfação aos compromissos de Carla Hills com Zélia Cardoso de Mello, né? Compromissos que são convergentes com o espírito de TRIPS, mas não com a letra. Né? Em particular, o pipeline, que todos nós sabemos, foi votado, rejeitado como política de TRIPS. Né? E foi implantado não porque a viagem de TRIPS o permitisse ou obrigasse, mas a viagem da Carla Hills o fez cogente não só a política de Collor e Zélia Cardoso, mas também do Fernando Henrique. Né? Como está escrito, não se pode imputar esse tipo de decisão à política internacional brasileira. A política internacional indiana implementou seus compromissos com o TRIPS minuciosamente, mudando sua legislação em 1º de janeiro de 2005. Foi outra coisa. É aquilo que eu chamaria, pusei a letrinha ali, alinhamento, seja o que esse alinhamento queira dizer. Isso não foi política internacional brasileira no sentido vasto. Nada disso, não só isso, mas o número de concessões TRIPS Plus que foram incluídas na nossa lei, nada disso era nem exigência da política internacional, nem do comércio exterior, e nem de propriedade intelectual, certamente. Essa é a minha posição e visão imutável da época até hoje. Né? Ninguém nos obrigou a assinar a lei. Ninguém nos obrigou a assinar nem os acordos da OMP de 1996. Incorporamos na nossa lei eleitoral também de vontade livre, qualquer que seja essa vontade livre. Né? Estamos, não só TRIPS, mas os tratados, estou falando agora de propriedade intelectual, direito autoral, etc., direito de software, que direito autoral não é, mas, enfim, todos esses elementos da propriedade intelectual que nós nos alinhamos, perdendo nisso completamente a nossa linha da política internacional. Né? O episódio Serra aqui traz o livro do Peter Drahos,
E um aspecto muito importante. O que diz o Peter Dragos é o seguinte. No estudo dos NPIs do mundo, ele diz, os NPIs do mundo, seja qual for a política pública do governo, eles sempre tendem a, como instituição, a se conduzir ao lado dos seus principais demandantes, que são os titulares de patentes, marcas, etc. Há uma tensão entre a administração do NPI e a política pública que tenta se exercer através dos mecanismos de Estado, né? Um estudo mais recente, que eu não posso dizer porque ainda não acabou, mas do PEPED, do Instituto de Economia da UFRJ, onde eu dou aula, mostra que há uma terceira tensão muito interessante, não só no Brasil, como no Peru, no México, uma resistência dos técnicos dos respectivos NPIs contra esse tipo de alinhamento dos NPIs em favor dos titulares de patentes, etc., numa tendência que é de prestigiar a lei, prestigiar o texto votado pelo Congresso, qualquer que ele seja, e às vezes até um pouco contra o texto, mas respeitando a política expressa no texto. Isso é um ponto muito importante, novo, e que merece considerações, mas ainda não foi publicado esse artigo. O ponto aí, então, é a síndrome Peter Dragos. Aí aparece o nosso Serra, numa reação que estruturalmente é simplesmente de lembrar, olha, já que os NPIs do mundo, e esses também, se alinham com interesses que não são necessariamente da política pública, se cria um elemento de tensão, certo ou errado, adequado ou não da política pública, de corrigir a síndrome Peter Dragos, fazer com que os NPIs, esse NPI pelo menos, ou pelo menos a administração do NPI, siga um sistema, uma noção de política pública nacional que ele inexoravelmente tende a perder, como todos os outros, né? Então, cria-se aí a medida provisória em 1999, a doença da Anvisa, cujo efeito não tenho a menor dúvida que é exatamente isso, contrapor-se à política, à síndrome Peter Dragos, que é típica dos INPIs, né? Aí entra o Lula e nós temos, eu vou ir rápido porque eu espero que o Carlos Afonso fale do futuro, e eu estou quase chegando no futuro. Deu um medo danado, porque aí tivemos um episódio de extrema importância, que é o fundamentalismo que tomou o nosso, provavelmente o maior centro de mais importância estratégica do país, que é a Embrapa. Acabaram com o centro de propriedade intelectual da Embrapa sobre o argumento de que a propriedade intelectual, ela em si, não importa quem ela sirva, ela é contra os interesses de qualquer coisa que tivesse tomado a Embrapa. Esse foi um episódio perigoso que teve reações muito grandes entre aqueles que podem e querem intervir na política pública brasileira. Mas foi debelado e, aos poucos, nesse momento, a Embrapa é talvez o único órgão de governo que pede e que reclama por mais proteção da propriedade intelectual, o que talvez ela tenha razão, exatamente porque a propriedade intelectual, meio que quando a gente tem tecnologia, deve ter seus parâmetros de proteção e podem ser incrementados. Quando a gente não tem a tecnologia, deve ser reduzido o domínio possível. Essa parece que é política, né? Eu acho que eu até endosso contra muitos grupos de terra e de índio e de lavradores, eu endosso um pouco a política da Embrapa, que não vai prosseguir, mas é um ponto, do ponto de vista da propriedade intelectual, extremamente importante, que eu sugiro que vocês tenham extrema atenção, que é muito mais importante para esse país do que a dona Ana de Holanda. A Embrapa e o que está acontecendo com os cultivares é muito mais importante. Lógico que não tem o charme do nosso Hans Donner, nem da MTV, mas é muito importante, né? Enfim, temos um episódio que, sendo institucional, é extremamente importante para a propriedade intelectual. É a presença do embaixador Jaguaribe. Primeira vez, talvez na história do NPI, que alguém acessou a presidência do NPI, tendo a mais a dar à instituição do que a tomar da instituição.
né? Ele é um divisor de águas. Se o NPI, se a propriedade industrial do campo do NPI, não falo dos cultivares, etc., etc., mas do campo do NPI, tem algum prognóstico de mudança, não é nem pelos antecessores, talvez nem pelos sucessores, mas por essa figura capital na política institucional brasileira, que é o embaixador Jaguaribe. Ele tinha influência para mudar e teve influência para, seja o que o NPI está sendo hoje, ele se deve, em grande parte, à posição, à gravitação própria deles. E daí por diante, já provavelmente entrando no campo aí do meu colega Carlos Afonso, né, o que se tem é um retorno, como numa fuga, que houve o tema, a exposição, o estreito. Chegamos outra vez à exposição do tema inicial, outra vez uma sonata. O tema 1 reaparece com aquele mesmo tema do Guerreiro Ramos, aquele mesmo tema da Assembleia Geral da ONU de 1961 aparece em idênticos termos, em idênticas ânimo e consequências numa singularíssimo duo entre Argentina e Brasil, junto à OMP, chegando à OMP e diz, olha, cara, todo o sistema das Nações Unidas tem uma agenda de desenvolvimento. A OMC tem, né? A Organização Mundial de Correios tem, vocês não têm. Por que não têm? Né? Talvez impactados pela surpresa de ver o Argentina e o Brasil juntos em alguma coisa, né? Acabou a Assembleia Geral adaptando-se à proposta. Estamos, neste momento, numa retomada de Bandueng. E esse que é o ponto interessante. Estamos, de novo, discutindo a noção de desenvolvimento, de isonomia substantiva, todas essas categorias jurídicas que nasceram lá no Brown versus Board of Education. Mas quem são os agentes de desenvolvimento? Isso é política de propriedade intelectual? Ou, como me parece, como lá em 1961, é uma questão de política externa brasileira? Já não é, ao que me parece, uma discussão de propriedade intelectual e nem desenvolvimento, mas de papel brasileiro na elaboração de uma política externa geral do mundo, o papel do Brasil no mundo através e não com a propriedade intelectual. Essa é a minha visão, perdoando pela pessoalidade e idiosincrasia de sua formulação. Muito obrigado. Bom, agradecendo ao professor Denis Borges Barbosa, passamos a palavra ao professor e doutor Carlos Afonso.